Romanos capítulo 9, versículos 24 e 25, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada, os quais somos nós. O autor está se referindo aos vasos de misericórdia, que são aqueles que foram alcançados pela compaixão de Deus, mediante a obra de redenção realizada por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na realidade, ninguém que faz parte do reino de Deus tem méritos pessoais de justiça o suficiente para alcançar o favor de Deus. Foi tudo por misericórdia e graça da parte do Criador de todas as coisas. Na demonstração de sua misericórdia, Deus exerceu sua paciência e longanimidade para conosco, os quais somos nós, a quem também chamou. Em Romanos capítulo 8, versículo 30, Paulo escreveu: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esta chamada da parte de Deus para os remidos de Cristo foi completa e irresistível. Jesus disse ainda: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Conforme podemos ler no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. São, portanto, os eleitos de Deus, estes que são chamados pelo Senhor, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus. Desde o tempo do patriarca Abraão, que era o personagem mais importante dos judeus, que o Criador vinha fazendo suas promessas escatológicas para os filhos de Israel, mas que teve sua concretização na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. O Filho de Deus cumpriu sua missão entre o seu povo, os judeus. Inclusive escolheu seus primeiros seguidores, discípulos, apóstolos, representantes, entre os seus conterrâneos, os judeus, que também eram os hebreus, os filhos de Israel, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A nova dispensação da graça de Deus foi, na verdade, um grande avanço em termos de grandeza, porque
A antiga aliança era nacionalista e exclusivista. O Messias de Deus, que também é o mediador da nova aliança da graça de Deus, veio justamente derribar a parede de separação que havia entre Deus e a humanidade, estabelecendo uma nova aliança universal com todos os povos. Antes da vinda de Cristo, os gentios eram todos rejeitados pelos judeus e pela legislação de Moisés, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias. O apóstolo dos gentios cita uma passagem do Velho Testamento, certamente para dar apoio ao que ele estava escrevendo. E essa passagem se encontra no profeta Oséias, capítulo 2, versículo 23, que diz assim: E semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi, aquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Esta era uma profecia referente aos gentios que fazem parte da igreja amada do Senhor Jesus e não exclusivamente aos judeus, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo. É nisto que se constitui a grandeza da nova aliança da graça de Deus, em que qualquer pessoa pode fazer parte do reino de Cristo Jesus, atendendo, é claro, a chamada do Deus Altíssimo. Esta profecia tem o seu fiel cumprimento no planeta Terra, desde que Cristo morreu em morte de redenção por toda a humanidade. O povo de Deus está espalhado em todo o planeta Terra, porque a nova aliança de Deus é com toda a humanidade. Finalmente, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Não há dúvida que o escritor se refere à igreja amada e remida de Cristo Jesus, constituída de judeus e gentios, porque este já era o plano de Deus desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que nós podemos ler em Romanos capítulo 5, versículo 8. Do outro lado, temos visto que os eleitos de Deus em Cristo Jesus renunciam ao mundo, não se submetem
as influências do inimigo, mas procuram amar a Deus acima de qualquer coisa. Isto porque Deus nos amou primeiro, conforme está escrito no Evangelho do Senhor Jesus. Quero mais uma vez solicitar que você compartilhe este áudio, principalmente com pessoas não convertidas ainda. E vamos juntos semear o glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele e somente Ele que vive e que reina para todo sempre.